isso? Publique uma figurinha de pergunta no seu story e compartilhe as respostas ao vivo. Que legal! Boa noite! Que galera pontual! Maiana, Marcos, minha Aninha, Batiston, Karina, Lira, Gorete, Alex. Ó, já vou avisando que quem ficar até o final da live vai ter uma surpresa. Então entrem e fiquem. Entrem e permaneçam. Quem assistir até o final, mas só quem ficar no final. Porque eu vou saber quem ficou até o final. Aí vai ganhar um presente. Vai ganhar um presente meu. Boa noite, meus amores. Como é que vocês estão? Tô muito feliz. Essa semana eu estou especialmente feliz. Em uma semana eu fiz 3 palestras. Edson, Dai, 3 palestras sobre empatia, comunicação não violenta, lá no Governo do Espírito Santo, aqui no Governo do Estado do Espírito Santo, em 3 órgãos diferentes, abordando esses assuntos com os servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Inclusive, eu queria fazer aqui o merchan. Rita! Que bom você aqui, a galera Ângela, Alex, pessoal que faz parte da minha lista de transmissão do WhatsApp, da minha lista de transmissão de e-mail aqui. Que feliz, gente! Feliz com a fidelidade de vocês. Então, assim, queria dar um parabéns para o Governo do Estado do Espírito Santo, porque está abordando assuntos tabus. Um deles foi a questão dos assédios moral e sexual. Gilberto! Aí, ó, Gilberto, servidor público do Estado do Espírito Santo. O que a gente fez? O Programa de Qualidade de Vida do Governo do Estado do Espírito Santo resolveu levar palestras contra... Opa, Roger! Ei, Mayla, Gilmara, contra a cultura do assédio, seja moral, seja assédio sexual. Então tá quebrando o tabu. O Governo do Estado do Espírito Santo tá quebrando o tabu. Tá de parabéns, levando informação, conscientização para as pessoas entenderem o que é, para elas poderem se proteger. E aí eu fui chamada nesse contexto para falar da parte de empatia e de comunicação não violenta. E aí vocês podem estar se perguntando o que tem a ver assédio moral, assédio sexual com empatia. E aí já que eu fiz em uma semana, eu fiz 3 palestras para os servidores, acho justo compartilhar isso aqui com vocês. E foi um bate-papo, foi uma coisa meio TED Talk, foi 20 minutinhos e depois a gente abriu para o debate. Então, proponho que a gente faça o mesmo. Eu vou fazer uns 20 minutinhos aqui sobre o que tem a ver, comunicação não violenta, empatia. Não vou focar tanto na parte do assédio, vou focar mais na parte da comunicação não violenta e da empatia. Depois eu abro para vocês participarem. Então, deixem para comentar mais quando eu terminar de falar, porque eu não vou conseguir acompanhar aqui tudo que vocês estão falando. E só dou uma dica: fiquem até o final. Quem ficar até o final da live vai ter uma surpresinha. Tia Su vai fazer surpresinha para quem ficar até o final da live. Então vamos lá. O que é empatia? Vocês que me acompanham aqui, com certeza já me ouviram falar sobre empatia. Empatia é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. De forma bem resumida, empatia é isso. A nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas, Suelen, como é que eu vou me colocar no lugar do outro? É difícil isso, não sei fazer isso não. Ou então, se você é daqueles mais reflexivos filosóficos, vai dizer, mas Suelen, é impossível estar no lugar do outro. Eu nunca vou saber exatamente o que é ser o outro,
que ele sente, o que ele pensa, simplesmente porque eu não sou ele. Você tá certo. Também acho isso. Acontece que a gente é capaz, eu, você, todo mundo, é capaz de fazer este movimento de empatia. Fazer esse movimento de estou a fim de entender o que é que tá passando ali. O que tá fazendo essa pessoa agir desse jeito? Todo mundo é capaz de fazer este movimento, mas a minoria de nós faz. Sabe por quê? Porque a gente está muito preocupado em julgar, em etiquetar, em rotular. É isso que a gente aprendeu a fazer desde pequenininho. Eu não estou preocupado, eu não estou me importando em entender as outras pessoas. Eu estou gastando toda a minha energia. Geralmente é assim, eu consigo ficar parado na cadeira. A gente gasta a maior parte da nossa energia prestando atenção no que o outro está dizendo, para falar mal, para achar defeito, para colocar problema. Não é para arrumar solução, não é para entender o outro, não é para perceber o que será que ele está passando, que ele está fazendo as coisas desse jeito. Não é. Reflitam aí com vocês e guardem. Quem está entrando agora, notícia número 1, quem ficar até o final da live tem bônus, presente. Notícia número 2, eu vou fazer uma explanação aqui de uns 20 minutinhos e depois eu abro para participação. Então vai guardando, vai anotando as reflexões e voltem. Daqui a pouco eu vou abrir para vocês falarem. Vocês podem ir falando, eu só não consigo ler tudo. Então, empatia, para resumir, é isso. Quando a gente diz que se colocar no lugar do outro, conseguir prestar atenção, não, hoje não tem dica de mestrado. Dica de tema para tese de mestrado. Agora, presta atenção aqui se de repente isso aqui não vai ter a ver aí com alguma coisa. Você vai conseguir tirar alguma coisa daqui. Então vamos lá. Empatia é você fazer este movimento para entender que o outro tem sentimentos, que o outro tem necessidades e que o outro, ele age, se comporta de acordo com esses sentimentos e com essas necessidades. E sabe por que eu sei isso? Porque eu estudei pra caraca? Não, é porque eu tenho sentimentos e eu tenho necessidades. Todo ser humano tem sentimentos, todo ser humano tem necessidades. Partindo do princípio de que todo ser humano tem sentimentos, todo ser humano tem necessidades e que a partir dessas emoções e desses sentimentos a gente é movido a reagir. Quem já estudou comigo, quem já fez meus cursos, quem já fez meu coaching ou até aqui mesmo, vocês já sabem, quem não sabe eu vou repetir, que as emoções, elas têm uma razão de ser. Emoção serve para quê? Emoção vem do emovere em latim. A emoção, ela existe, ela é um mecanismo de sobrevivência que evoluiu ao longo de milhares de anos, que quer provocar um movimento na gente. A raiva, o medo, a tristeza, a alegria, a surpresa, tudo isso busca provocar uma ação. Ou seja, a gente está agindo o tempo inteiro, a gente acha que somos muito racionais, que somos mega racionais, que a gente está agindo o tempo inteiro porque a gente está raciocinando. Mentira! A gente não raciocina esse tempo inteiro, não. Sabe por que a gente usa o racional mais? Para que a gente usa mais o racional? Para justificar os nossos comportamentos e as nossas atitudes que no fundo foram motivadas por questões emocionais. Você tá com medo, age de um jeito, você tá com raiva, age de um jeito, você tá irritado, age de um jeito. Aí depois você é impulsionado
condicionado a agir de uma determinada maneira, e aí depois você pega o seu lado racional para justificar por que é que você agiu dessa forma. E aonde entra a comunicação não violenta? Nesse caso, comunicação não violenta ou é uma comunicação assertiva, é uma comunicação efetiva, é uma comunicação eficaz. Considerando que toda comunicação tem como objetivo a gente conseguir alguma coisa do outro, eu diria que todo mundo, no fundo, espera que a sua comunicação seja eficaz. Eu tô aqui falando para vocês, para as 22 pessoas que estão aparecendo aqui para mim, eu tô falando com vocês, e eu tenho o objetivo claro de que esta comunicação seja eficaz, de que vocês ouçam, compreendam pelo menos uma parte do que eu tô falando e reflitam sobre isso. Eu não tô aqui ensinando nada para vocês, eu não sei um monte de coisa a mais que vocês, eu tô aqui querendo provocar reflexão. Eu tô querendo aqui jogar, eu gosto sempre de falar isso, eu quero jogar a sementinha para cair num terreno fértil. Alguns vão florescer, outros não, e vai ser diferente para cada pessoa. Se vocês saírem dessa live, vocês que vão ficar até o final, porque só quem ficar até o final vai ganhar uma surpresa da Tia Su. Se vocês que ficarem até o final da live, saírem dela dizendo para vocês mesmos ou para os outros, que merda de live, gastei não sei quanto tempo da minha vida, não precisava, não entendi nada que essa mulher falou. O que isso significa? Significa que vocês são burros, significa que vocês não prestam atenção, significa que vocês têm são uma péssima audiência. Claro que não, gente. Significa que eu não soube me comunicar, que eu não atingi o meu objetivo, que era provocar uma reflexão, jogar uma sementinha, compartilhar uma informação de uma forma clara, objetiva e didática. Ou seja, se eu tenho o interesse de que vocês entendam o que eu digo, eu sou responsável pela minha comunicação. Do mesmo jeito que vocês mandam um olhinho com coração, um kkk, um sei lá o que é isso, um batom pra mim, vocês têm um objetivo quando vocês mandam. Vocês querem alguma coisa de mim ou dos outros. Vocês querem. Quando mandam um aceno, quando mandam um elogio, quando mandam uma pergunta, quando mandam um comentário, vocês estão esperando alguma coisa. Vocês estão esperando alguma coisa. Ou seja, a gente precisa que a comunicação seja clara e efetiva. Primeira coisa. Agora, o que é uma comunicação assertiva ou uma comunicação não violenta? O que é uma comunicação efetiva ou uma comunicação não violenta? É aquela comunicação eficaz. Pensa, qual é a chance de vocês conseguirem alguma coisa pedindo errado? A gente precisa, vamos lá, pela lógica, se todo mundo ao se comunicar tem um objetivo, você quer alguma coisa do outro, você quer a atenção do outro, você quer a simpatia, não é não, Gilberto? Você quer que um pedido seu específico seja atendido. Quando eu ligo para Gilberto dizendo que meu computador deu pau, o que eu espero de Gilberto? Que Gilberto me ajude a resolver. Gilberto, meu computador não está funcionando, me ajude, salve-me, por favor. A minha comunicação é clara e eu tenho um objetivo. É meio isso, Gi.
Então, se toda comunicação tem um objetivo, a gente precisa aprender a pedir direito. Como é que a gente vai pedir direito? Usando da nossa empatia. Porque quando eu olho para o outro e enxergo o outro dentro da humanidade dele, quando eu olho para o outro e percebo, enxergo, vejo, ali existe um ser humano com emoções, sentimentos e necessidades que muitas vezes não são atendidas. Quando eu olho para o outro e enxergo isso, eu consigo criar a minha estratégia de comunicação eficaz, a minha estratégia de comunicação efetiva, a minha estratégia de comunicação não violenta. A melhor forma de você criar uma estratégia de comunicação eficaz e não violenta é você buscar se conectar com a outra pessoa. E como é que a gente se conecta com o outro? É pelo emocional. A gente não se conecta com o racional, a gente se conecta com o emocional. Talvez esteja dando um nó na cabeça de vocês. Nossa, Suelen, estratégias de comunicação. Eu só tô querendo pedir para minha mãe comprar um pão na padaria e trazer para mim depois do trabalho. Isso é uma estratégia. É uma estratégia. Se eu ligo para a pessoa, vou usar Gilberto de exemplo. Se eu ligo para Gilberto e digo: Gilberto, meu computador tá uma porcaria, vem aqui dar um jeito agora. As chances de Gilberto fazer isso são mínimas, sabe por quê? Porque ele atende um monte de problemas do prédio inteiro. Existe uma fila, existem prioridades. Agora, se eu ligo para Gilberto e falo: pô, Gilberto, tô com problema, aconteceu isso, urgente. Eu sei que você tem outras pessoas aí na frente, atende elas, mas na hora que você passar aqui no meu corredor, dá um jeito, me salva aí. Eu crio a conexão. A conexão você cria com um sorriso, a conexão você cria com um bom dia, a conexão você cria com o tom de voz que você usa. Não é o que você diz, é como você diz. Nath! Não é o que você fala, é a forma como você fala. Não é possível. Com certeza vocês já prestaram atenção nisso. Vocês sabem que existe tom de voz para tudo. A gente pode pedir a mesma coisa com o tom de voz correto. Agora, para você pedir com o tom de voz adequado, você precisa estar consciente de tudo isso que eu falei, dos seus sentimentos, das suas emoções, do outro, de como o outro funciona, do que você precisa, criar essa estratégia. Parece muito difícil, mas não é. Parece difícil, mas não é. Pois é, acontece também comigo. Ultimamente eu acho que não tanto, mas por eu ser muito direta, às vezes eu ia no papo e, cara, tem gente que não entende as coisas assim. Tem gente que é preciso que nós desenhamos, a gente precisa desenhar a coisa para a pessoa. E outra coisa também, outro hábito nosso de cada dia, que é achar que eu me comunico assim, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Essa é uma frase clichêzaça. Sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Considerando tudo isso que eu falei até agora, vocês vão me dizer que vocês realmente são responsáveis pelo que vocês falam e não pelo que vocês entendem? Pelo que o outro entende? É claro que vocês são responsáveis pelo que o outro entende. Eu não quero falar que você nossa, eu te acho super inteligente, você entender que eu tô te achando burro. Eu quero que você entenda
Tem um exemplo, eu nunca esqueço disso, olha como que me marcou. Eu era do terceiro ano, tinha 17 anos, olha só, tô com 35. Olha o tempo que tem, quase 20 anos já se passaram. Tinha uma menina na minha sala, do terceiro ano, que não tinha muitos amigos. Ela era nova na sala e ela era meio que metida a popular na sala. Só que ela tinha acabado de chegar, ela era numa cidade do interior, e aí a galera aqui em Vitória é muito fechada. Então, assim, se você não fazia parte do grupinho, você não entra no grupinho. Então essa garota, não vou falar o nome dela aqui porque o nome dela é diferente, mas enfim, depois alguém conhece, a menina tá aí me vendo, mas nunca vai lembrar disso. Essa garota, ela tinha poucos amigos na sala, mas ela ficava tentando chamar a atenção, etc. E aí eu lembro um dia que ela entrou na sala com o cabelo pintado, loiro, com umas mechas, e eu achei muito bonito. Eu achei bonito. E eu tenho uma qualidade, que eu elogio as pessoas muito. Tudo que eu vejo, porque o meu olho, ele enxerga tudo que é bonito. Então, tudo que eu vejo, eu tenho vários defeitos, mas agora eu gostaria de falar dessa minha qualidade. Tudo que eu olho na minha frente que eu acho bonito, eu falo, não consigo não falar. Eu elogio. Eu vi essa menina e eu nunca tinha trocado uma palavra com ela. E aí eu virei pra ela e falei, meu Deus, eu adorei seu cabelo é lindo, ficou lindo, adorei essa cor. Achando que eu tava abafando. Pois tempos depois, uma outra amiga minha, que era mais próxima dela, veio me contar que essa menina foi falar mal de mim, que eu era falsa, que eu nunca tinha conversado com ela, que ela não entendeu nada eu chegar perto dela e fazer aquele monte de elogios. Aquilo ali me marcou. Tem 18 anos que isso aconteceu e eu me lembro disso. Porque eu fiquei assim, gente, eu nunca tive a intenção de ser falsa. Eu quis meio que ser agradável com a pessoa. Ou seja, a minha comunicação não foi eficaz. Talvez, se eu tivesse chegado para ela de um jeito mais ameno, mais tranquilo, sondado o território, falado, nossa, deixa eu te dizer, a gente quase não se fala, mas eu tô olhando o seu cabelo, tô achando ele tão bonito. Talvez a naturalidade que eu tentei passar ali foi forçada, não sei, na hora, e aí ela achou que soou falso. Ou seja, a minha comunicação não foi eficaz. Não foi. E quantas vezes isso acontece? Quantas vezes isso acontece? Então, para resumir, a gente partir para a participação, eu queria deixar essa reflexão. Empatia é essencial para a gente se comunicar melhor. E se comunicar melhor é condição sine qua non para todo e qualquer relacionamento. Seja relacionamento de trabalho, seja um relacionamento afetivo. Eu falo aqui, no Instagram muito sobre relacionamento afetivo, até porque os meus atendimentos de coaching são voltados muito para essa área. Acontece que eu atendo também a parte de inteligência emocional e relacionamentos de trabalho, porque é tudo a mesma coisa. Somos todos seres humanos. Então, da próxima vez que você se pegar julgando o coleguinha, já descendo o rosário na sua cabeça de que o coleguinha é isso, o coleguinha é aquilo, para um minuto e lembra que ali tem um ser humano. E que tem um motivo para esse ser humano estar fazendo o que está fazendo, estar agindo do jeito que ele está agindo. Ah, Sueli, quer dizer agora que a gente vai ter que ficar entendendo esse povo escroto que maltrata a gente, que xinga, que assedia. Não é isso. Não é. Até porque se você se der conta de que você está lidando com uma pessoa perversa,
uma pessoa que está fazendo na maldade, aí você precisa aprender a se defender, criar mecanismos para poder se defender, que é outra coisa. Eu sei que existe, é outra coisa que eu falei nas palestras, que foi o seguinte: gente, existe sim o agressor, existe sim o opressor, existe, mas ele se aproveita das vulnerabilidades da vítima. Ou seja, não seja vulnerável para ele. Presta atenção no trabalho, por exemplo. Quem é que sofre mais? Aquela pessoa que assedia, que maltrata, que implica, que pega no pé. Ela faz isso com quem? Pensa se não é com o mais fraco, com o mais frágil, com o mais inseguro. Mais fraco no sentido de não estar com a autoestima desenvolvida. Percebe se não é essa pessoa? É a pessoa que é insegura, que não está com a autoestima boa, que não sabe dizer não. Essa é a vítima. E, gente, desculpa, muitas vezes as pessoas são muito simples e elas elas foram subjugadas, pegando a frase, elas foram subjugadas a vida inteira, então elas não têm consciência que elas têm poder sobre elas. Isso é muito triste. E a gente tá aí para abrir os olhos. Inclusive, quando a gente perceber que isso está acontecendo à nossa volta, a gente precisa se posicionar e não permitir. A gente precisa fazer esse posicionamento e não permitir que isso aconteça. Prima! Agora, se a gente tem um mínimo de consciência, cabe a cada um de nós exercer essa firmeza. Eu não aceito. Isso que você está fazendo não é legal. Eu me sinto assim quando você faz isso. E aí eu dei um texto, Nath, que linda, minhas meninas todas aqui. Eu dei um exemplo que eu dizia assim: eu sou formada em comunicação, em jornalismo, e eu trabalho como assessora de imprensa, assessora de comunicação na Secretaria de Direitos Humanos. A vida inteira, minha vida profissional começou escrevendo textos. Eu comecei escrevendo textos como estagiária. E aí a gente escrevia um release, que a gente chama. Eu escrevia um texto e todo o texto que eu escrevia tinha que passar por um chefe. No caso era uma chefe. Caiu. Era uma chefe. Tinha que passar por ela, para ela revisar, para ver se estava bom. E aí eu entregava, eu ia lá, escrevia um texto para divulgar alguma coisa e entregava para minha chefe e ela dizia: tá horrível. Aí eu, Suelen, 18 anos, primeiro emprego, primeiro estágio, pegava o meu textinho, enfiava embaixo do braço e ia, né, toda mocoronga chateada, reescrever o texto sem nem saber o que estava ruim. Fiz isso 1, 2, 10, sei lá quantas vezes eu fiz isso. Até eu entender que ia ficar difícil aprender se ela não me dissesse o que estava ruim. E eu tinha que engolir o medo, eu tinha que engolir a insegurança e olhar para aquela pessoa que eu enxergava num pedestal, que era minha chefe, e perguntar para ela: o que tá ruim? E ela não respondia. Tá ruim. Refaz. E aí eu tive que criar mais segurança e dizer: bom, eu preciso que você me diga pelo menos o parágrafo, o tema, o que tá ruim. Porque senão eu vou ficar dando voltas, vou demorar mais tempo, não vou conseguir te entregar o resultado que você quer, porque eu não sei realmente o que eu preciso melhorar. Olha isso é um movimento de segurança, é um movimento de empoderamento. Eu preciso vencer o meu medo, eu preciso ter autorresponsabilidade e fazer a parte que me cabe. Ainda assim ela continuou não me ajudando, e aí eu resolvi criar uma estratégia de sobrevivência para me defender. Eu pegava o texto,
mudava uma vírgula e devolvia 2 horas depois, como se eu tivesse ficado trabalhando naquele texto muitas horas. E aí ela olhava, depois de 2 horas, ela imaginando que eu tinha ficado naquele texto trabalhando, ela falava, nossa, o texto tá ótimo. Aí eu entendi que ela era dessas pessoas, essas pessoas que gostam de se divertir com a cara dos outros. Eu não sei por qual motivo ela fazia isso, mas me ajudou, porque me tornou uma pessoa mais segura, autoconfiante e mais esperta. Por que eu tô dizendo isso? Para dizer para vocês que vocês também precisam criar estratégias para se defender. Ninguém vai passar a mão na cabeça de vocês, não. Só tem adulto aqui, porque criança não pode usar Instagram, eu acho. Então só tem adulto aqui. Não adianta ficar chorando, ai, que meu marido não se comunica direito comigo, que o meu pai, que o meu chefe. Cara, aprenda você a se comunicar, porque é quase impossível que o outro responda da mesma maneira se você mudar o seu jeito de falar, se você mudar o seu jeito de se comunicar. A partir do momento que ele perceber que você não está mais apontando o dedo, não está mais acusando, não está mais se colocando como vítima, que você está sendo claro, objetivo, que você está se empenhando para ser eficaz, que você está fazendo pedidos claros, a partir do momento que a outra pessoa entender isso, ela vai corresponder de alguma forma. A comunicação não violenta, a essência dela é fale dos seus sentimentos, das suas necessidades e faça um pedido. Exemplo. Fulano, vou dar um exemplo dessa chefe. Fulana, quando você diz pra mim que o meu texto é ruim, eu me sinto confusa, eu me sinto desnorteada. Eu me sinto insegura, porque eu preciso que você, como minha chefe, me diga onde eu posso melhorar, porque eu não tenho essa experiência. Percebem a clareza desse tipo de comunicação? Marido, quando você fala comigo essas coisas, eu me sinto assim, eu me sinto assado. Eu quero que você pare de falar desse jeito comigo. E aí ele vai parar se ele quiser, e se ele não parar, depois você decide o que você vai fazer da sua vida. Mulher, quando você faz desse jeito, eu me sinto assim. Eu gostaria que você fizesse daquele jeito. É muito diferente de eu dizer, você tá errado, nada que você faz presta. Por isso que eu não falo mais com você, é impossível me comunicar com você, é impossível pedir as coisas pra você. É muito diferente. É fácil? Não, não é fácil, mas é mais fácil do que eu imaginava. A primeira vez que eu comecei a ler sobre comunicação não violenta, era tanta técnica que eu acho que era mais ou menos o que alguns de vocês devem estar sentindo aí. Caraca, é muita estratégia, meu irmão, pra poder conversar, não dá não. Vou continuar falando do jeito que eu tava falando, falei a vida inteira, sempre funcionou. Não, gente, vale a pena. Parece muita coisa, mas você se dedica um pouco, se você realmente se dedicar um pouquinho, faz diferença. E aí, à medida que você vê que tá fazendo diferença, à medida que você perceber que realmente tá fazendo diferença, aí você se empolga. Você se empolga porque aí você quer só falar desse jeito, porque assim, é outro mundo. Você discute muito menos, você se irrita muito menos. Você começa a entender o que tem por trás do outro. E aí, sabe quando você conversa com aquela pessoa, a pessoa tá puta, a pessoa tá irritada, a pessoa tá grossa, respondeu você malcriado. Você começa a enxergar atrás dela o que tem. Qual necessidade dela não tá sendo atendida que tá fazendo ela agir desse jeito? Que sentimento tem ali? Às vezes a pessoa brigou em casa, eu li aí por alto, alguém falou que um amigão estava irritado, e aí às vezes você deixa passar. Nem sempre a gente consegue, nem sempre eu consigo.
Nem sempre eu consigo. Às vezes, eu meto os pés pelas mãos também. Mas é com menos frequência. É com muito menos frequência. Os estragos têm sido bem menores. Os estragos têm sido bem menores. E mesmo quando eu piso na bola, que a gente quer ser, né? Não sei vocês, mas eu queria ser perfeito, queria fazer tudo direito, não queria errar, não queria chatear, não queria nada. Mas mesmo quando eu piso na bola, peraí, como é que eu volto atrás? E aí você pega e usa empatia, comunicação não violenta. Aberta a sessão. Podem falar o que vocês quiserem. Tá aberta a sessão, mas não acabou a live. Quem ficar até o final ganhará um surpresinha da Chassu. E aí, vocês querem comentar alguma coisa ou podemos encerrar? Aguardo. Faz sentido? Fez sentido pra vocês? Comunicação não violenta, tem, Gilberto? É esse nome mesmo. Comunicação não violenta. Deixa eu tentar escrever aqui. O nome é Comunicação Não Violenta. O autor é o Marshall. Tô escrevendo aqui. Rosenberg. E também, além do livro, que é ótimo e eu amo livros, joga no YouTube, porque tem um workshop dele no YouTube. São 4 vídeos, tem legendado e tem dublado. O vídeo é antigo, antigão, é um senhor de camisa vermelha, ele tá de camisa vermelha. Você meio que não dá nada nos vídeos, e cada vídeo dura 40, 50 minutos, são 4. Eu já assisti algumas vezes, porque para eu aprender. Cara, você vai lendo o livro e assistindo aos vídeos dele no YouTube, é assim, extraordinário, muda a vida da gente, muda a vida da gente. Vamos lá. Como lidar com o marido pessimista? Como lidar com o marido pessimista? Não chame ele de pessimista. Cada vez mais eu estou aprendendo que quando a gente aponta o problema, ele persiste. Então, toda vez que você vira e fala para a pessoa como ela reclama, como ela é chata, como ela só vê o lado negativo e como ela é pessimista, a autoestima da pessoa não tem como ficar boa quando você fala isso para ela. Ou seja, você tá meio que querendo ajudar, você acaba reforçando o comportamento dela com as críticas. Então, crie a sua própria estratégia de lidar com as coisas que ele fala e faz. Porque, te pergunto, o que faz você classificá-lo e rotulá-lo de pessimista? É porque ele só reclama? É porque ele só olha o lado negativo das coisas? Ele não é pessimista, ele tem um comportamento pessimista que pode mudar, porque o otimismo pode ser aprendido. Isso, inclusive, eu ensinei no último workshop meu de inteligência emocional. O otimismo ele pode ser aprendido e desenvolvido. Ninguém nasce otimista, pessimista. Isso é coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida e se habituando a agir de uma determinada maneira, até que aquilo ali meio que faz parte da nossa identidade. Então vamos lá. Seu marido tem comportamentos que fazem com que você rotule ele de pessimista. Crie estratégias de comunicação não violenta, leia esse livro que eu estou indicando, assista aos vídeos que eu estou indicando, aprenda a se comunicar de forma não violenta e use com ele. Então, na hora que a pessoa reclamar ou apontar um lado negativo, responda de uma forma eficaz e não criticando. Crítica não muda ninguém. Crítica só reforça aquele comportamento que a gente não gosta. É foda, é difícil pra caramba a gente não criticar.
Tem vezes que nem eu consigo, que eu fico assim, cara, não existe uma forma de eu falar isso se não for criticando. Mas não surte um efeito positivo, não surte. Nath, quero aprender a ser mais assertiva com seu chefe, ainda se sente insegura, mas você já sabe as ferramentas, Nath. É preciso agora se desafiar. Dica: se desafiar todos os dias. Se desafiar todos os dias em fazer alguma coisa que te dá um medinho. E isso vai fazer com que você se sinta mais segura em qualquer situação. Nath, como, eu não sei se nesse caso é rir ou é bom ou ruim. Como o outro reage, não faz muita diferença pra gente depois que a gente também aprende a se comunicar. Como assim não faz muita diferença? Fazer faz, mas a comunicação não violenta, ela passa muito também por a gente não ouvir as coisas ou reagir de forma não violenta. Quer ver um exemplo de como tudo é percepção? Se eu estiver andando na rua e um doido, já tô classificando, mas vamos lá. Passou uma pessoa na rua que eu nunca vi. Aí ela vira e grita: ei, você não vale nada, sua incompetente. Eu vou olhar para aquela pessoa, posso até ficar assustada, mas vai ser o máximo. Eu posso ficar intrigada, tipo, pessoa doida, nem me conhece, tá gritando isso. Mas aquilo ali provavelmente não vai fazer com que eu passe o resto do meu dia, da minha semana, do meu mês, da minha vida questionando o meu valor. Nossa, será mesmo que eu não valho nada? Será mesmo que eu sou incompetente? E isso não vai me afetar, porque eu não conheço aquela pessoa não tem conexão nenhuma com a minha vida, nem comigo. Agora, se um chefe, um marido, uma esposa me fala isso, eu tomo aquilo como verdade, porque a minha comunicação, ela também não é assertiva. O meu ouvido, a minha escuta não é assertiva. Então, a comunicação assertiva, ela passa pelos dois lados, passa pelo falar e pelo ouvir. Porque o que o outro faz, o que o outro fala, como o outro reage, diz respeito a ele e não a mim. Então, às vezes, nem tô falando do caso da sua mãe, mas tô falando, às vezes você faz um comentário, tem pessoas que viram pra gente e fazem comentários tão desnecessários que em outros momentos a gente desmaiaria, ficaria chateadíssimo. Acontece que a gente tem que aprender a lidar com aquilo. Pessoa que é muito crítica, por exemplo, você tem que aprender a lidar com aquilo. Então, quando a pessoa fala alguma coisa com você, entra no ouvido e sai no outro. Sabe por quê? Porque você olha para a pessoa e enxerga que aquela pessoa está desconfortável, está em sofrimento. A pessoa está triste. Esses dias eu entrei numa sala do trabalho para pedir ajuda. E aí a pessoa falou assim: não posso te ajudar não. O tempo passou. Eu podia ter ficado chateada com a reação da pessoa em não querer me ajudar, porque a primeira resposta foi: não quero ajudar. Depois eu fiquei pensando, gente, essa pessoa tá acontecendo alguma coisa com ela, não é comigo. Eu podia ter saído da sala achando que era comigo, que o problema era eu, que ela tava de marcação, que não gosta de mim. Pelo contrário, eu pensei, cara, essa pessoa não tá bem. Essa pessoa não tá bem. Não tá feliz com o que tá fazendo, ou hoje não é um bom dia para ela estar respondendo isso. Então, quando a gente também desenvolve isso da comunicação, a gente entende que nem tudo é com a gente. Na verdade, quase nada é com a gente. A gente que tem um ego enorme fica achando que tudo gira ao nosso redor, gira em torno do nosso umbigo. Então, muitas vezes vai acontecer da pessoa te fazer uma crítica e não vai doer.
não vai doer, porque você vai pensar assim, caraca, essa pessoa deve sofrer, né? Pra ela estar me fazendo isso. Toda pessoa que causa desconforto na outra, ela tá desconfortável com ela mesma. Lembra da empatia? Ninguém feliz, em sã consciência, acorda e mira: vou maltratar as pessoas hoje porque é muito divertido. Não, a pessoa sofre, a pessoa é triste. E aí a gente tem que entender, não no sentido de aceitar, mas no sentido de não se identificar com o que a outra pessoa está dizendo ou está fazendo. Esse assunto é muito encantador, Roche. Muito. Sim, tem gente que só quer estar certa, e aí você precisa aprender a lidar com a pessoa que está certa. Como é que eu lido com uma pessoa que só ela quer estar certa? Eu não fico gastando meu tempo discutindo com ela. Ah, quer dizer então que se eu vou falar aqui com a Nath, tudo que eu falo ela rebate porque só ela tá certa? As chances de eu ter outras conversas com a Nath vão se reduzir bastante, porque eu vou enxergar que não é produtivo gastar meu tempo com ela. É simples assim, gente. Nós precisamos ser autorresponsáveis, assumir a responsabilidade da parte que cabe. Mas ninguém quer. Sabe por que ninguém quer? Porque a gente quer olhar para o outro e falar assim: ei, você tá me incomodando, muda. Ei, você acha que sempre tá certo, muda. Ei, você é muito crítico, melhora. A gente não quer olhar pra gente melhorar. E geralmente aquilo que o outro faz, a gente faz também. Aquilo que incomoda no outro, psicologia já explica. Aquilo que incomoda no outro, incomoda a gente também. Ah, Sueli, mas não, eu tenho um marido e aí ele sempre tá certo, eu nunca tenho voz. E aí não adianta, eu tento falar pra ele e ele não ouve de jeito nenhum. Então eu parei de conversar com ele, mas eu me sinto muito triste porque eu queria ter um diálogo com meu marido. Eu já tentei de tudo, eu já li todos os livros, eu já fiz terapias. Sim, então por que você continua casado? Por que você continua ali? E percebe que tudo tem uma atitude sua, uma decisão sua. Mas não. Você continua ali porque você quer, só que você não aceita a realidade como ela é. E aí você quer que o outro mude. Não, Sueli, mas eu amo muito ele, eu quero que ele vire uma pessoa legal, que ele seja mais solidário, que ele seja mais empático, mais companheiro e comece a ouvir as coisas que eu tenho para falar. Não tem que querer. Ele vai fazer se ele quiser, se ele não fez até hoje, ele não vai fazer. E pode ser que faça, mas aí se você escolher gastar sua vida do lado dessa pessoa, o problema é todo seu. E se você quer continuar ali, o problema é seu. Problema é seu. Responsabilidade sua. Tá aí porque quer. Tá aí porque quer. Acontece que ninguém quer ouvir isso porque dói. É mais fácil eu falar que o outro é um escroto e ele que melhore e eu passo o resto da minha vida ali naquela esperança. Porque é difícil assumir a responsabilidade de que nós tomamos as decisões das nossas vidas, as coisas que acontecem com a gente toma decisão a respeito o tempo inteiro. E às vezes a gente tem que decidir entre duas coisas ruins, entre o ruim e o péssimo. Nem sempre a vida dá oportunidades boas e ruins pra gente decidir. Às vezes a vida dá oportunidades bem cagadas. E aí você tem que decidir se você se atola muito ou atola um pouquinho na merda. Mas vai se atolar. Não tem jeito. É um momento. É um momento. É um momento. Bom, vamos lá, esclareceu muitas coisas, Ivana, mas é quando a pessoa que você tem mais dificuldade de lidar do que você fala de sentir. Claro! Deixa eu abrir minha janela aqui que eu tô com calor, peraí. Opa! Sim, Nath,
geralmente isso acontece com as pessoas mais próximas, com quem a gente se sente mais conectado, e aí dói. Mas palavra de quem conseguiu lidar com a própria mãezinha. E hoje meu relacionamento com ela é muito melhor. Por quê? Porque eu mudei. Porque eu fui entendendo que não adiantava eu virar e falar: para de criticar, para de reclamar, eu não gosto. Não adiantava. Eu criei as minhas estratégias. Primeiro eu me fortaleci. Primeiro a gente fortalece a gente. A gente fortalece a nossa autoestima, a gente fortalece a nossa segurança, a gente fortalece o nosso valor. Depois, que isso por si só já é uma blindagem. E aí você consegue lidar com o outro. E assim, mesmo que seja mãe, pai, irmão, marido, nem todo mundo merece saber dos nossos sentimentos, digamos assim. Há momentos. Tem gente com quem a gente simplesmente não vai conseguir compartilhar. Porque a pessoa, ela tá num nível de consciência, e não é por mal, mas às vezes a pessoa tá num nível de consciência que não adianta, ela não vai responder a gente do jeito que a gente gostaria. Agora, essas pessoas, se a gente não quiser se afastar, ou não pudesse afastar, ou não quisesse afastar delas, essas pessoas são as nossas maiores professoras. As minhas dificuldades de lidar com crítica, exigência e reclamação, por exemplo, da minha mãe, e minha mãe é ótima, tá, gente? Estou dando exemplo aqui de Mames, mas Mames é muito maravilhosa. Só que, né, gente, pelo amor de Deus, pessoa que convive com você a vida inteira, então é óbvio que é mais fácil a gente reclamar de quem a gente tá junto o tempo inteiro. Você não vai reclamar daquela amiga que você vê 2 vezes no ano. Nossa, sabe a Júlia? Nossa, me incomodo tanto com a Júlia. Mentira! Eu não vou reclamar de uma amiga que eu vejo pontualmente. A gente reclama, acha ruim e se sente injustiçado é do pai, da mãe, do marido, do irmão, do chefe, do colega de trabalho, com quem a gente tem que conviver intensamente. E essas pessoas, eu não desisto dos seres humanos. Quando a gente não desiste desse relacionamento, essas pessoas, elas ensinam muito a gente. Pega o alvo, eu tenho essa pessoa aqui e o objetivo da minha vida é me comunicar de forma clara e assertiva com essa pessoa. Põe isso como foco da vida e você vai ver como é que você vai evoluir. Você vai evoluir. Daniela está dizendo: temos que entender como o outro se comunica para falar naquele momento, na maneira que o outro fala. Tem pessoas que são visuais. Eu não sei se eu entendi, eu sou visual, eu não sei se eu entendi do jeito que você quis dizer. Entender o outro não significa que eu tenho que falar do mesmo jeito que o outro, no mesmo tom de voz do outro. Mas eu trabalho com muita gente diferente. Tem gente que eu preciso falar 3 palavras e a pessoa entende o que eu tô querendo dizer. Tem pessoas que eu preciso falar 3 frases repetidas, iguais, para que então a pessoa entenda. Isso é o se comunicar de acordo com a pessoa. Tem gente que só de olhar, eu falo a palavra, a pessoa já entendeu o que eu tô querendo. E tem gente que não. Eu vou ter que quase desenhar para a pessoa entender. Agora, se eu do alto do meu pedestal achar que sou foda, consigo explicar o que eu quero em 3 palavras e você que se vire, cara, vai ficar difícil. Eu tenho que saber que com uma pessoa X eu tenho que falar de um jeito, com uma pessoa Y eu tenho que falar de outro jeito. É igual com criança. Você não conversa com uma criança do mesmo jeito que você conversa com um adulto, do mesmo jeito que você conversa com um idoso. Você não fala a mesma língua com brasileiro e com americano. A gente adapta o tempo inteiro.
Rita, eu entendi o quanto é importante eu controlar as minhas emoções para ter mais empatia. Entender as suas emoções. Mais do que controlar. Entender as suas emoções. 4, obrigada. E também entender, no melhor sentido possível, que o pessimismo é o problema dela. Cada um tem que resolver suas demandas. Como parceiros compartilhamos a caminhada, mas cada um tem que tomar para si a jornada. Exatamente, maravilhoso, maravilhoso. Ivana, a maior dificuldade que eu tenho é lidar com as pessoas mais velhas e hipócritas. Quando você chama a pessoa de hipócrita, isso é um julgamento. Isso é o que você pensa a respeito da pessoa. Isso é uma comunicação violenta. Concorda, Ivana? No seu ponto de vista, de acordo com a sua experiência, com o seu mapa mental, essas pessoas são hipócritas. Estou dizendo que elas não são? Não. Estou dizendo que no seu ponto de vista as pessoas são hipócritas. Estou dizendo que não existe hipocrisia, que não existem pessoas hipócritas no mundo? Não, não estou dizendo isso. Mas, se estamos querendo nos comunicar de forma assertiva e não violenta, a primeira coisa é enxergar, ouvir, entender, perceber, sentir onde entra o julgamento. E na nossa fala, na nossa comunicação, no nosso pensamento, o julgamento está presente o tempo inteiro e é isso que dá merda. É isso que dá merda. Porque nem sempre o que a gente julga tá certo. Simples assim. Com certeza absoluta, se você fizer uma enquete a respeito do Joãozinho e da Maria, que você acha que são hipócritas, não vai ser unanimidade que as pessoas vão dizer que acham que eles são hipócritas. Vai ter gente que vai jurar de pé junto que eles não são hipócritas. E aí, o que eu acho que você acha é a verdade? Lidar com o diferente é muito difícil mesmo, muito. Mas em todo relacionamento podemos aprender algo com a pessoa e com a situação, com certeza. E a gente precisa estar aberto para isso. Sayô, Falcão, é muito difícil. Eu não diria infelizmente, Sayô. Por que infelizmente? Quem foi que disse que só as coisas fáceis são boas e são legais? Às vezes as coisas difíceis são legais também. Depende de como a gente lida com isso. Vamos lá. Se nós estamos irritados, não conseguimos ter empatia, né? Depende. Às vezes conseguimos sim, mas é mais difícil, porque daí o cérebro não está funcionando, você está ali movida pela irritação. Mas dá para ter. Dá para ter, inclusive, dá um exemplo. Eu, quando fico irritada, TPM, alguma coisa, e digo: estou irritada, quando eu consigo, nem sempre eu consigo. Mas eu pego e digo: estou irritada, então me deixe quieta, por favor. Porque se eu for conversar com você agora, eu vou falar o que eu não devo e vou me arrepender. Isso é empatia. Concorda, Rita? Eu evitei de criar um desconforto, um sofrimento ali no outro e em mim mesma também, porque naquele momento eu enxerguei que, opa, tô irritada, deixa eu dar um tempo aqui. Quando Pedro fala de Paulo, conheço mais de Pedro do que de Paulo. Eu adoro esta frase. Natasha questiona 24 horas por dia, principalmente quando é a opinião de quem você ama. E para isso que existe o autoconhecimento. Pra gente ter a percepção de quem a gente é, ouvir da nossa intuição o que é bom pra gente e não pegar a opinião e o julgamento do outro como verdade absoluta. É um exercício, é um desafio, e quando a gente consegue passar, cara, é libertador. É libertador. Porque você começa a entender que o outro julga também. E ele julga de acordo com as experiências dele, com a vivência dele, com o mapa mental dele, com as crenças dele. E que muitas vezes não dá para esperar uma coisa diferente da pessoa. Porque olha a vida que essa pessoa tem, olha a vivência dessa pessoa. Amores, tá acabando. Adorei. Para vocês que ficaram até o final, me mandem inbox
o e-mail de vocês. Quem ficou até agora, me manda o e-mail de vocês, porque eu vou mandar o e-book, meu e-book, 100 neurodicas para inteligência emocional para cada um de vocês. Ok?